Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas ao canal O Essencial Visível, que traz para você e revela para você o que está oculto, o essencial, que geralmente é invisível aos olhos. E como o essencial é invisível aos olhos e só se vê bem com o coração, vamos falar de uma outra frase muito utilizada, e muito presente no livro do Pequeno Príncipe, que diz assim, que só se conhece bem aquilo que a gente cativa. E para a gente ter amizade, é preciso a gente também cativar. E o que é o cativar? Como diz o Pequeno Príncipe, o que quer dizer cativar? Cativar é criar laços. Criar laços significa fazer conexão, significa juntar, significa unir. Então, quando a gente cria um laço, a gente se une com uma pessoa, ou uma história, ou um ensinamento, ou uma coisa, um objeto. Então, a gente cria um laço, cria uma conexão. E é interessante notar essa palavra, porque quando a gente cria um laço e a gente novamente cria um outro laço, então a gente se relaciona, não é? A gente cria um relacionamento. É como se fosse que a gente faz um laço, depois faz outro laço, depois faz outro laço, e aí existe um relacionamento. Que a gente sabe que relacionamento vem de relação, mas que também, se a gente utilizar essa palavra criar laços, essa frase criar laços, a gente vê que a gente cria laços, depois se relaciona e pelas relações a gente cria os relacionamentos. Então, para a gente se relacionar bem, para a gente ter amizade, para a gente poder se unir com as pessoas, principalmente, então é preciso a gente cativar. E quando a gente cativa, o outro que a gente cativou, ou aquilo que a gente cativou, se torna cativo. Cativo é preso. Preso no sentido de estar ligado com a gente. E quando alguém também cativa a gente fica ligado àquela pessoa, fica cativa daquela pessoa. Então, o cativar faz com que a gente se torne responsável por aquilo que cativa, que também fala no livro, né? Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, todos nós, quando cativamos ou somos cativados, também somos responsáveis por aquilo que cativamos. E para manter uma amizade, para manter um relacionamento, é preciso também o cultivar, além do cativar. Porque primeiro a gente cativa, depois a gente cultiva. E outra coisa também que está na essência desse ensinamento é que quando a gente não cativou ninguém, a pessoa não sabe que precisa da gente. Depois que a gente cativa a pessoa vê que precisa da gente. E quando a gente também é cativado, a gente também vê que precisa do outro para manter um relacionamento. E isso faz com que a gente se una mais, com que a gente tenha uma amizade mais forte, mais sólida, cada vez que a gente cultiva mais essa amizade. Quanto mais a gente cultiva, mais cativo a gente se torna. Então, a gente só conhece bem aquilo que a gente cativou. Quer seja pessoas, quer seja um assunto que a gente estuda, quer seja algo que a gente tem. No caso do príncipe, ele tinha uma rosa que ele cativou, e aquela rosa também cativou ele, e ele era eternamente responsável pela rosa, como diz no livro. Então, do mesmo modo, é com a gente. Então, precisamos aprender a arte do cativar, que é criar laços, e a arte do cultivar, que vem na sequência.
E o cativar, esse criar laços, ele pode começar com as coisas comuns entre uma pessoa e outra. A gente pode encontrar um ponto comum, um ponto de conexão com alguém ou com alguma coisa, para daí então a gente poder criar um laço, uma conexão. Mas isso já é assunto para um próximo vídeo, ok? Tamo junto, dá um like, siga a gente nas redes sociais e se inscreve aqui no canal, tá bom? E se gostou, se fez sentido para você, compartilha com quem você acha que vai achar essa mensagem interessante. Tchau!